Sejam bem-vindos ao primeiro episódio de Frente com Esse. Aqui a gente vai abordar o tema graduação e também carreira profissional. Aqui a gente vai chamar ex-alunos da Unifateia e a gente vai bater um papo de forma descontraída. Vamos lá? E a nossa convidada de hoje, ela está no principal jornal da TV Aparecida. Ela fez graduação comigo no primeiro ano de jornalismo. Eu tenho a honra de ter chamado ela. Além de uma grande profissional, é uma grande parceira de vida também. Seja bem-vinda, Beatriz Bedendo, a esse primeiro episódio desse programa, a qual a gente vai bater um papo descontraído e vamos falar sobre a sua graduação e também carreira profissional. Obrigada pelo convite, né, primeiramente. E apesar de ser um papo descontraído, tenho que confessar que eu estou um pouco nervosa, porque, né, conversar sobre profissional nunca é 100% fácil. Sim, mas com você, grande amigo, tenho certeza que será tranquilo. Vamos ver como vai ser. Beatriz, hoje você já faz ao vivo no programa TJ Aparecida. Diz pra gente como surgiu essa paixão pela comunicação e pelo jornalismo. Você sempre nasceu com isso ou foi surgindo com o tempo? Caramba, gente. Bom, parte de mim não gosta de falar especificamente dessa parte, porque eu sinto um pouco de vergonha. Mas outra parte de mim pensa que não dá para conversar e falar sobre comunicação e jornalismo em relação à minha vida sem contar essa parte. Porque quando eu era criança, eu gostava muito de consumir revistas. E era revistas para meninas mesmo, né? O público-alvo era o público feminino de criança e pré-adolescente, adolescente, que era famoso capricho. Então, eu ia nas bancas de jornais louca, querendo a revista da Capricho da semana. E a parte que eu mais gostava era a parte da entrevista. Eu sempre fui muito, não sei, chamem de iludida ou de sonhadora. E eu lia e eu falava assim, cara, eu quero fazer isso. Quero entrevistar os artistas e quero escrever sobre isso. E aí depois, conforme as redes foram mudando, surgiram os canais no YouTube. E aí o pessoal entrevistava, fazia coletiva, acompanho a Comic Con de San Diego, se não me engano. E, enfim, eu acho que começa desde quando eu era criança. Não sei se é uma coisa que eu nasci com, porque aí vem essa questão de dom. E não posso dizer que eu acho que não é tenha, dom, sabe? acho que a gente precisa se aperfeiçoar a cada dia, né? E eu posso dizer que a minha paixão surgiu parecida com a sua. Eu assistia video show, você lembra desse programa? Que mostrava os bastidores da TV. E quando eu vi aquele programa, eu me senti tipo, mano, quero chegar ali, na Rede Globo, entendeu? E eu vi os bastidores, como acontecia, eles montando a cenografia, e tudo aquilo lá me apaixonava. Eu me apaixonei por aquilo realmente. E um longo tempo eu deixei isso de lado, porque comunicação não é uma área difícil, não é uma área fácil de se ingressar. E aqui a gente do interior, a gente tem poucas áreas que fazem você ingressar na carreira profissional. Conta pra gente como surgiu, quais são os desafios que você enfrentou no início da sua carreira como jornalista? Enfrentei muitos, mas a maioria deles eram mais desafios que eu colocava em mim mesma do que de fato o mercado apresentava para mim. Porque a gente tem essa mentalidade, né? A gente é do interior, é um centro universitário do interior, poucas pessoas conhecem. E por que me contratariam, né? Tipo, sou recém-formada ou nem recém-formada ainda, sou estudante do interior. E tem tantas outras pessoas que podem estar mais capacitadas ou que têm mais conteúdo ou mais conhecimento do que eu. Então, eu acho que o meu maior desafio, e até hoje é o meu maior desafio, é mais a minha questão que eu coloco para mim mesma. É mais as pedras que eu coloco no meu caminho do que o caminho de fato, sabe? E na graduação, você chegou a fazer algum estágio ou você não conseguiu conciliar faculdade e estágio? Eu fiz estágio, eu fiz 2 estágios em épocas diferentes. Não cheguei a fazer 2 estágios mais a faculdade. Fiz um estágio só. Entretanto, em épocas diferentes. Primeiro, passei no estágio de comunicação interna e externa na SAEG, que é uma companhia de água de Guaratinguetá.
E depois, enquanto eu estava lá, não estava feliz por questões pessoais também e também de relacionamento com colaboradores da empresa. Então, eu acabei me interessando por fazer processos seletivos em outras instituições. Acabei fazendo processo seletivo para a Rádio Aparecida. Na verdade, a rede de comunicação de Aparecida, no geral, eu fiz muito processo para entrar lá. Processo? Fiz pra caramba. E eu não passava nunca. Aí, quando eu falei assim, este é o último, se eu não passar nesse, eu não faço mais. Não passei. Fiz pra rádio, conversei fiz o processo todo, não cheguei a falar com o padre. E eu enchia ele no WhatsApp, porque eu tinha o contato dele. E eu ficava assim, padre, já saiu o resultado? E ele falava, não, querida, tem tantas pessoas participando, a gente está analisando ainda. E eu pensava, cara, eu não vou passar. Dito e feito, não passei. Só que a senhora lá do DHO, que é o famoso RH, mas tem nome diferente, DHO, isso. Ela me ligou e falou assim, olha, você não passou na vaga de rádio, em estágio de rádio, mas o pessoal do jornalismo da TV acabou de abrir uma vaga e eu acho que o seu perfil se dá bem com o que eles estão precisando. Você não quer fazer a entrevista com eles para saber? E aí eles já tinham gostado do meu currículo, eu fiz a entrevista com a minha chefe de redação na época. E foi até engraçado, porque eu não me senti nervosa no sentido dela me perguntar por que eu escolhi jornalismo ou o que eu já fiz de relevante na minha carreira, na minha recém-nascida carreira. Isso. Mas ela já estava lá apresentando o que eu ia ter que fazer, os programas e tudo mais, e aí foi bem rápido. Eu tive essa conversa e umas 3 semanas depois eu já estava lá. E quando a gente faz a entrevista, principalmente quando é estágio, a gente se sente muito imaturo, porque a gente não sabe de nada. Acho que falta isso, quando a gente não tem nenhum conhecimento da área, acho que fica muito mais difícil. Acho que a gente precisa demonstrar mais o que a gente vai preencher na vaga. E quando você faz a faculdade e precisa do estágio, o que você aprende no estágio, você não aprende na faculdade. Por isso, acho que é tão importante a gente fazer o estágio. Quando eu fiz lá na TV Aparecida também, no primeiro eu também não passei, aí no segundo deu certo. Passou rápido. Passei rápido. Só fez 2. Mas e é aquilo que você falou, quando você fez com a sua chefe atual, você se sentiu tranquila. Eu senti exatamente, parecia que eu estava batendo um papo com um amigo mesmo e falando sobre mim. Foi bem tranquilo, bem tranquilo. E planos para o futuro? Você pensa fazer uma pós-graduação? Não pensa? Delicado. Estou pensando. Ou nunca pensou? Não, eu estou pensando. Quando eu saí da faculdade, eu falei pra mim mesma, eu vou ficar um ano sabático, no qual não vou fazer nada, vou gastar meu dinheiro. Recuperar, né? Não, eu ia fazer um investimento, mas não em pós-graduação. Eu ia fazer investimento em congresso, para eu ter um pouquinho mais de networking, porque é aquilo, a gente é do interior. Então, querendo ou não, eu queria me forçar a ter uma rede de contatos um pouco maior. Isso é muito importante. Não consegui. Dentre um ano você não conseguiu? Não, mentira, eu ampliei um pouquinho, mas eu tinha grandes expectativas em ampliar, entendeu? Eu também coloco expectativas muito grandes. Mas, enfim... qual era a pergunta mesmo? Quais os seus planos para o futuro? Da pós-graduação. Isso, Pretendo fazer pós-graduação, estou pesquisando. Já me formei faz 1 ano e pouquinho e estou pesquisando. Só que é muito difícil. Eu estava até falando pro meu primo. Meu primo minha rede de apoio profissional, é meu primo. Ele é formado em jornalismo, trabalha na área? Não, ele é formado em história, ele é historiador, mas ele tem bastante colegas da minha profissão. E eu acho que ele me entende, sabe? Eu acho que ele dá bons conselhos de uma forma que ele vai plantar dúvidas na minha cabeça e eu vou ficar me questionando até eu chegar na minha própria conclusão. E não ele falar o que ele acha melhor pra mim, sabe? Então, estava conversando com ele e eu falei, eu acho que é mais difícil escolher um curso de pós-graduação do que de fato uma graduação. Porque graduação, no final, eu sempre soube o que eu queria. Sim. Graduação, eu fico, sabe? O que exatamente? O que exatamente que eu gostaria de me especializar? Então, eu tô fazendo essa pesquisa ainda. Mas, em relação a planos, assim, eu acho que eu sou muito flexível. Eu tenho muita vontade de trabalhar com cultura, mas também gosto muito de esporte. Adoraria trabalhar com esporte. São Paulina. Sim. E eu gosto de não de todos os esportes, porque eu não conheço nem todos que existem, né? Mas eu gosto muito de acompanhar. Olimpíadas tá aí, já tô ansiosa. Então, só não gostaria de trabalhar com político. Jornalismo político não conseguiria e nem de economia.
de resto, pode mandar que eu faço com amor, sabe? Entendo. É isso. E o que brilhar o olho, né? Beatriz, quando eu vi sua postagem, acho que a primeira postagem quando você postou nos stories, você fazendo um ao vivo, aquilo lá me impressionou, me impressionou. Porque a Beatriz que eu conheci na faculdade, ela não era daquele jeito, não era daquele jeito. Você, depois a gente não teve muito contato, depois que eu tranquei a faculdade no primeiro ano. Pandemia. Isso, na pandemia. A gente não manteve muito contato. Quando eu vi ela fazendo ao vivo, gente, me surpreendeu demais. Porque a sua dicção não era daquele jeito. A sua dicção melhorou muito, muito. E sua desenvoltura no ao vivo me surpreendeu demais. No entanto, que eu comentei com você, parabéns pela evolução. E fazendo um ao vivo, conta pra gente quais são os desafios que até agora que você ocorreu, algum desafio que você conseguiria falar pra gente? Ai, ao vivo foi muito nervoso. Eu imagino. Dá muito nervoso. Eu não tenho tanta experiência assim em ao vivo pra falar gosto. Sei fazer ao vivo. Tô aprendendo a fazer ao vivo, sabe? Então, nossa, são tantas coisas que passam na cabeça, porque óbvio que eu tô com um ponto, eu sei quantos minutos eu vou ter de entrevista. Na verdade, eu faço 2 tipos de ao vivo, né? Que daí são as entrevistas e também tem a redação. Em relação às entrevistas, dá um nervoso porque eu sei quanto tempo eu tenho. E o diretor fala comigo no ponto. Você tem 4 minutos de entrevista. Só que, ok. Você tem que se virar. Eu tenho que me virar. Se a pessoa vai nas minhas perguntas, beleza. Mas e se ela não for? Às vezes ela pega uma resposta curta, sim, não, ou não prolonga. Aí eu vou ter que me virar ali, sabe? Isso já... Porque eu também sofro com antecedência. Então você deixa mais perguntas reservadas ali em caso disso? Ou você tira da sua cabeça mesmo, do seu improviso? Não, a gente tem pauta. Antes da entrevista a gente faz uma pauta para saber quem é o entrevistado, o assunto que vai ser abordado. A gente separa ali umas 5 perguntas e o que for, vai, entendeu? Às vezes a gente faz uma pergunta, a pessoa já responde 3, e daí a gente faz as que sobraram, ou às vezes não dá tempo de fazer todas. Então, ao vivo é muito de improviso também. Uma coisa que aí você vai desenvolvendo com o tempo. Eu vou desenvolvendo com o tempo. Eu sei que eu ainda não tenho tanto improviso assim quanto muitos outros jornalistas já vão ter por experiência. Mas a gente também com vontade, por que não, né? Com vontade a gente aprende tudo. Então, tem essa questão do nervosismo do tempo, de será que dá tempo, será que não dá? E se? O e se pega bastante a gente, sabe? Porque bate aquela insegurança, porque a gente nunca fez isso. Você trabalha nesse jornal há 2 anos? Sim. Há 2 anos. Então, é tudo recente pra gente, que a gente está iniciando agora. Então, os desafios vão vir com o tempo e a gente tem que saber lidar com esses desafios. Mas ao vivo, a carreira toda, eu acredito que todo jornalista vai ter essa questão com o ao vivo, porque é ao vivo. É aquele negócio, quem sabe faz ao vivo? Sei. Eu acho que isso resume bem. E aí, em relação à redação, eu fico mais tranquila, porque daí tem o TP com as notícias, né? Ah, entendi. Mas, uma vez ou outra... Fica mais segura. Fico mais segura, mas ainda dá pra dar uns deslizes, né? Tipo aquele dia lá que eu mostrei pra você que eu fui despedir do pessoal. E para quem tá nos acompanhando, boa terça-feira, quarta-feira, quinta-feira. Quinta-feira, Bi, é quinta-feira. Horrível, foi horrível. Eles se zoaram bastante? Não, né? Só fizeram Acontece. um vídeo. Acontece. E qual foi o seu maior desafio até agora? De você falar assim, nossa, nessa deu tudo certo. Porque o jornalismo de TV parece que todo dia é isso. Sério, todo dia? Parece que todo dia é isso. Todo dia parece que é muito difícil e no final tudo dá certo. É porque quando você lida ali com o povo, com a realidade, surgem novos desafios diários, né? Sim, e majoritariamente, eu sou produtora. A maior parte do tempo, a minha função principal é essa. E produção não é fácil. Não é. Daí as pessoas veem a reportagem e não... Aqueles 5 minutos só, né? Não para 3 pra pensar na minutos. estrutura toda que é feita antes. Então, eu tenho que fazer todo o contato com a pessoa, tenho que pensar em abordagem, tenho que encontrar o contato da pessoa primeiro.
sabe? Porque não é só especialista que a gente também conversa com personagens, que são as pessoas que têm histórias para contar. Então, começa na pesquisa de quais pessoas que a gente pode, Criar a aonde pauta elas e estão. depois o roteiro, né? Isso, sabe? E daí tem que encontrar essas pessoas que se encaixam na pauta. Aí Entendi. começa essa questão de aonde elas estão, qual é o contato delas. E depois que você encontra, muitas não querem falar também. Então, o processo de produção ele é muito cansativo, mas ao mesmo tempo ele tem que ser feito de forma rápida, porque a gente está produzindo Você precisa uma dar matéria notícia, né? para o dia seguinte. Isso, exatamente. Entendi. E conta pra gente, para estudante agora de graduação, uma dica valiosa pode ser um livro, um filme, itens, dicas que podem fazer diariamente para sempre ter um crescimento profissional e também pessoal. Uma dica? Uma dica. Nossa, gente. Estuda. Estuda. Eu acho que essa é a dica mais valiosa, porque sem conhecimento a gente não vai chegar em nenhum lugar, entendeu? Sim, verdade. Não tenho indicações de filmes e nem de livros, assim. Mas, na verdade, tem bons jornalistas que escrevem livros jornalísticos muito bons. Caco Barcelos tem um do Globo, do Profissão Repórter, na verdade, Sim, que eu tô lendo é atualmente. muito bom. Maravilhoso. E Daniela Arbex. Adoro ela. Que escreveu Holocausto- Holocausto Brasileiro. É, o famoso Holocausto Brasileiro, É muito que bom. o Eu chorei tanto lendo esse professor livro. passa pra gente no primeiro ano de faculdade. Sim, o Miguel passou pra gente. O Miguel. Passou. Mas também agora ela fez, o último lançamento dela é sobre o Ninho do Flamengo. Que aquele acidente, podemos dizer assim, que incendiou a base não, como é o nome mesmo? O CT da base do Flamengo, isso. E daí, infelizmente, a maioria dos meninos acabaram falecendo. E daí ela faz toda a investigação jornalística e mostra como que tá as famílias dessas crianças. E agora a gente vai pro bate-bola. Beatriz, você não vai ter tempo de pensar, apenas responder. Uma aula. Telejornalismo. Uma aula boa. Telejornalismo. Um professor ou professora. Daniele Bittencourt. Professora boa, professora boa. Vitória Baladi. Uma saudade. Amigos. Um programa jornalístico. Profissão Repórter. Um amigo que você leva até hoje. Yara Monteiro, ela com o seu Rádio TV. Certo. Uma aula inesquecível. Telejornalismo de Daniele Bittencourt. Um arrependimento. Ter começado a namorar na faculdade. Não façam isso. Não faço. Bom, a gente encerra o programa. E não esquece também de seguir Clube dos Quatro no Instagram. E a gente também tem uma página no Spotify. Beatriz, muito obrigado por topar esse convite. Volte sempre que precisar. A Unifateia sempre vai estar de portas abertas para você. E muito obrigado. Pode agradecer. Posso? Vou agradecer olhando para você. Então, muito obrigada pelo convite, Elias. Foi muito bom este bate-papo com você. Vão saber que a Unifateia, né, na verdade, está de portas abertas para mim. Porque, como eu falei, estou pensando na pós-graduação, né? Então, quem sabe, né? Quem sabe? Ela ganha um desconto.